um pouco difícil explicar o que é dermatite seborreica. Eu me sentia muito mal com isso, minha autoestima era muito lá embaixo, me sentia muito feia. Fora que tinha vezes que eu não conseguia nem dormir. Muitas das vezes as pessoas confundiam como falta de higiene, não era, é porque eu tinha um problema de pele severo e ninguém podia compreender porque eu não explicava. Há dias e dias, tem dias de eu estar muito bem, meu rosto está super limpo, e tem dias do meu rosto estar muito irritado. E eu acho que vale super a pena a gente ir no dermatologista. Eu venho à procura de um tratamento apesar de eu saber que não tem cura, e eu torço para que a gente possa conseguir alguma coisa eficaz. A imagem pessoal nunca esteve tão em alta. Somos fotografados diariamente e o nosso rosto é o nosso principal avatar. Eu sou o Dr. Fábio Gontijo, médico dermatologista, e minha missão é promover melhora na saúde e na beleza da pele. Dermatite seborreica é uma inflamação na pele que causa principalmente descamação e vermelhidão em algumas áreas da face, como sobrancelhas e cantos do nariz, couro cabeludo e orelhas. É uma doença de caráter crônico, com períodos de melhora e piora dos sintomas. A causa não é totalmente conhecida. Eu convivo com a dermatite seborreica há mais ou menos 11 anos, quando eu tive esse diagnóstico do rosto e muita caspa, muita seborreica mesmo. E aí eu comecei com shampoo anti-caspa, comecei com alguns medicamentos que uma dermatologista me passou. Não foi o suficiente e eu fui passando ao longo desses anos de dermato em dermato. A gente tem que esclarecer que a caspa ela faz parte de uma doença dermatológica que chama dermatite seborreica, né? Popularmente conhecida como seborreia. A caspa ela tem 3 causas, né? A primeira delas é genética. Então o paciente tem uma tendência genética para ter caspa. A segunda é um fungo, né, que prolifera no couro cabeludo. E a terceira é um processo inflamatório que acontece. No começo eu falava que era uma alergia, eu ainda falo que é uma alergia, né? Porque é um pouco difícil explicar o que é dermatite seborreica. Acho que para quem não entende, é mais difícil. Então, os principais sintomas são vermelhidão e descamação, muitas vezes associada à coceira. No começo, quando eu descobri, eu tinha umas crises muito fortes, então eu tinha uma caspa muito forte e persistente, descamação do rosto, então meu nariz, essa região do nariz, a barba, a sobrancelha ficava bem vermelho, descascando. Então esses pacientes eles não podem usar uma camisa preta, né, porque começa a cair aqueles flocos brancos, né? Então o paciente começa a ter um constrangimento social e uma dificuldade de interagir. O tratamento é muito longo. Não é uma coisa que você cure do dia pra noite e é muito difícil porque ele mexe muito com a nossa autoestima. Porque quando você vai numa festa que resolve passar um pigmento no rosto, uma maquiagem, ou até mesmo fazer uma coisa mais profunda, uma limpeza de pele, um peeling, você não pode. A sua pele fica muito irritada. No caso, a minha pele, né? Ela fica muito irritada. E eu convivo com isso, aprendi a driblar as minhas crises, que é muito quando eu tenho a ansiedade de alguma coisa, quando eu tô muito ansiosa e eu resolvo comer alguma coisa. A dieta é muito importante para o controle da caspa. A gente sabe que alimentos muito ricos em açúcares, eles aumentam a resistência à insulina e isso pode piorar a caspa. Então resolvi dar uma cortada nesses tipos de alimento. Ajudou um pouco, mas também não amenizou o meu problema. Amenizou por hora, mas não foi a longo prazo, e sim a muito prazo. Há dias e dias, tem dias de eu estar muito bem, meu rosto está super limpo, e tem dias do meu rosto estar muito irritado. Realmente, quando meu rosto está muito irritado, eu fico bem triste com isso, entendeu? Em geral, esses pacientes eles têm uma piora desse quadro, tanto no inverno quanto em situações de estresse. Então, sempre que o paciente vai ser submetido a alguma prova, algum término de relacionamento, a caspa sempre piora. É importante salientar também que no inverno os banhos acabam sendo mais quentes. E isso acaba piorando também a caspa. Eu sempre tive problemas com caspa, mas ele nunca foi tão sério. Acontece que com o passar do tempo, a quantidade de caspa ela foi aumentando. Estava passando por um processo delicado e foi quando começou a aparecer no corpo. Eram caspas meio que encebadas, né? E a primeira parte que apareceu foi no meu pescoço. Ela apareceu uma placa daqui até aqui branca.
muito grande no meu pescoço. Aí daqui começou a manchar pra cá. O prurido excessivo, ou seja, a coceira excessiva, pode levar à infecção do couro cabeludo. Então, o paciente, quando ele coça o couro cabeludo com as unhas, que muitas vezes podem estar contaminadas, pode acontecer uma infecção secundária do couro cabeludo, né? Ou seja, uma contaminação por bactérias naquela região. Começou a espalhar pelo meu corpo. E quanto mais eu coçava a minha cabeça, mais a caspa caía e espalhava para outras partes do corpo. E tinha dias que, por exemplo, se eu coçasse a cabeça, ficava na unha e eu coçava aqui as axilas. Coçava tudo que era dobrinha que eu coçava, acabava que aparecia as urticárias e ficava uma coisa machucada, porque ficava feridas. Psoríase do couro cabeludo é um quadro que muitas vezes ele se superpõe, né, ao quadro de caspa, que também é um quadro de descamação, mas no caso da psoríase é um quadro excessivo, né? A psoríase do couro cabeludo ela é uma descamação intensa, tá? Uma descamação diferente da caspa, e o médico dermatologista ele deve ser sempre procurado para fazer esse diagnóstico diferencial. E no começo foi muito difícil porque eu não sabia o que era. E quando eu fui numa dermatologista, ela falou que o meu problema era um grau a menos que a psoríase, mas ela não me disse que era uma dermatite. Tem muito tempo isso, então ela me passou um tratamento para eu tratar em casa que deu resultado durante 3 meses. Entretanto, o tratamento era caro, eu não tive dinheiro para manter. E acabou que eu dei uma cessada, só que o problema permaneceu. Então eu comecei a usar pomada, eu comecei a lavar com um sabonete determinado. E acontecia que, apesar de eu estar fazendo um tratamento à risca, eu não tinha uma cura. E eu fui procurar saber o que eu tinha. Eu descobri que era uma dermatite seborreica, de que ela não tem cura e ela também é emocional. Não existe cura para caspa, existe controle. Muitas vezes esses shampoos com antifúngicos, com substâncias que controlam a oleosidade, vão possibilitar um controle mesmo da caspa. É muito importante salientar que a caspa ela não está relacionada, na maioria das vezes, à falta de asseio, ou seja, não é falta de higiene. Então é uma doença de pele. Então o paciente muitas vezes ele é caracterizado como um paciente que não toma banho, um paciente que não cuida dos cabelos, mas na maioria das vezes isso não acontece. Que é muito ruim ter esse problema de pele, porque fica marcas, fica feio e as pessoas às vezes olham torto pra você sem entender. Muitas das vezes as pessoas confundiam como falta de higiene, não era, porque eu tinha um problema de pele severo e ninguém podia compreender porque eu não explicava. Uma causa importante da piora da caspa ou do aparecimento é dormir com os cabelos molhados, né? A partir do momento que a gente deita com os cabelos molhados, a proliferação de fungos aumenta e a inflamação também. Então sempre secar o cabelo antes de dormir, jamais dormir com o cabelo molhado. Eu sempre tive a caspa moderada, mas sempre usei shampoo próprio e funcionava perfeitamente comigo. Até que nos últimos meses eu via que minha caspa aumentava mais e surgiram manchinhas nas minhas costas. Surgiram nos meus seios, no meu rosto também, mas sempre foi mais nas minhas costas. As manchinhas eram muito vermelhas, camosas e coçavam muito. Tinha dias que eu não conseguia dormir por causa disso. Fui no posto de saúde, de início acharam que era micose e depois que era uma alergia. Em geral, para o tratamento da caspa são utilizados antifúngicos. Entretanto, em algumas regiões do couro cabeludo, quando existe uma inflamação excessiva, a gente pode fazer o uso de corticoides para que essa inflamação diminua e o processo fique controlado. Fiz 3 vezes o mesmo tratamento e só aumentava. Se funcionava, era 2 dias e voltava. Eu me sentia muito mal com isso, minha autoestima era muito lá embaixo, me sentia muito feia. Fora que tinha vezes que eu não conseguia nem dormir. Não dava pra usar certas roupas e nem conseguia cobrir com maquiagem. E comecei um outro tratamento, funcionou super. Hoje eu durmo muito bem, muito melhor, já não tenho mais tanta coceira. A vermelhidão tá muito melhor. E eu acho que vale super a pena a gente ir no dermatologista, mesmo que às vezes custe um pouquinho caro. Para expressar sua melhor versão e ficar livre da caspa, cuidados especiais como a higiene e o uso de shampoo adequado ao seu tipo de cabelo tornam o tratamento mais fácil. É necessário seguir o tratamento correto, o que irá depender da localização das lesões e da intensidade dos sintomas, bem como alterar alguns hábitos e eliminar fatores reguladores, como má alimentação, tabagismo e consumo de bebida alcoólica. Além disso, alguns cuidados podem ajudar na melhora dos sintomas, como não tomar banhos muito quentes, enxugar-se bem antes de se vestir, usar roupas que não retenham o suor, controlar o estresse físico e mental e a ansiedade. No próximo episódio vamos falar sobre queda de cabelo. Para participar, nos conte como você conquistou a sua melhor versão. E eu tive a negação. Eu não aceitava que eu tinha calvície feminina, então eu não tratei. Eu só saía de casa pra trabalhar, porque toda vez que eu saía, alguém comentava, fazia piadinhas e isso que gerou essa depressão que eu tive.